O Nosso Agro mostra agora uma experiência de inovação e empreendedorismo do Lucas, de Palotina, no Paraná. Ele se destaca como liderança do agro e é um dos vencedores do programa CNA Jovem 2021. E o Lucas está influenciando milhares de outros jovens nos 4 cantos do país sem sair de casa, usando a internet. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem. E desta vez aqui com uma companhia muito especial, diretamente lá de Goiás, faz parte da FAEG Jovem, é um entusiasta da comunicação no agronegócio. Seja bem-vindo, o Samuca. Este é o Lucas Diringues, 28 anos. Sabe o que ele está fazendo? Gravando mais um podcast sobre o agronegócio. Durante o programa, ele entrevista especialistas, produtores rurais e representantes de entidades do agro com o objetivo de incentivar os jovens a permanecerem no campo, garantindo a sucessão familiar. Para ele, além do conhecimento de gestão da propriedade, a tecnologia é um dos atrativos que motivam os jovens a empreenderem no meio rural. Na agronomia, depois de formado, eu comecei a trabalhar com gestão financeira de propriedades. E aí eu entendi que a propriedade não é só a roça, ela é uma empresa, né? Ela tem que ser administrada. E a partir daí eu comecei a ter contato com vários produtores de todo o Brasil, atendendo esses produtores e entendendo que o problema deles, além do financeiro, era a sucessão familiar. Porque a gestão auxilia na sucessão familiar. E sem essa gestão, os filhos ficam dispersos. Quando eu entrei no CNA Jovem, percebi que isso era um problema nacional. A ideia de gravar os áudios e colocar numa plataforma online surgiu após o programa CNA Jovem, que abriu novas possibilidades. O estúdio ele montou em casa mesmo, e o próximo passo é transformar tudo isso em vídeos para um canal no YouTube. No CNA Jovem, conversando com jovens de todo o país, me surgiu a seguinte pergunta, né? Como que eu consigo ajudar eles? De uma maneira que eu não precise necessariamente estar lá ou ter que ajudar com dinheiro financeiramente. Consiga com exemplo. O exemplo é o melhor modelo de liderança. E como fazer isso? Porque talvez eu não sou o melhor exemplo. E então surgiu aos poucos a ideia do podcast. Porque o podcast eu pego os exemplos que estão dando certo nas propriedades rurais de todo o país, do norte ao sul, e trago eles aqui e troco uma ideia, converso com esses jovens. O ambiente de trabalho do Lucas é bem diferente do campo. Nada de bota, chapéu, mato, sol quente ou chuva. É neste estúdio que ele grava todos os episódios do podcast. Ele usa a tecnologia para gerar valor e conhecimento. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgroJovem. O conteúdo do Lucas está inspirando pessoas de norte a sul do país. A estudante de agronomia Vivian Kaufert, que o diga, é daqui da propriedade em Nova Santa Rosa, no Paraná, que ela ouve os episódios disponibilizados toda semana nas plataformas online. O produtor em si, ele não quer lançar, porque não é da época dele. Aí o filho, o que acontece? O filho, ele gosta da tecnologia, ele fala, não, pode deixar para mim. Influenciada pelas experiências abordadas no podcast, a jovem decidiu se mudar da cidade para o campo e ajudar nos negócios da família, que investe na piscicultura, pecuária e plantação de soja e milho. Às vezes eu pensava, será que é só eu que estou com tanta dificuldade? Às vezes até me sentia mal. E aí, ouvindo relatos de outras pessoas, eu vi que não era só eu que tive essa dificuldade de saber o que se passava por trás do serviço em si. E além de você conseguir ouvir aqueles relatos, podia ir conversar com a pessoa depois. Todas as pessoas que eu entrei em contato foram muito abertas para contar um pouco mais da história. Então, essa também foi uma parte muito boa dos podcasts. Essa ideia inovadora do Lucas, que é uma solução para parte dos desafios que ele mesmo identificou no setor, foi reconhecida no programa CNA Jovem 2021, realizado pelo sistema CNA Senar, em parceria com as federações estaduais e sindicatos rurais. O Fernando é consultor do CNA Jovem e acompanhou o Lucas nesse processo. Ele teve uma percepção de liderança muito interessante. E o que estava faltando, você imagina que como você junta lideranças do Brasil inteiro em qualquer setor?
Isso não existe em lugar nenhum. Ele está seguindo em frente e juntando esse pessoal para falar de 2 temas que são muito críticos para eles, que é sucessão, um negócio sempre muito dolorido, né? E que é gestão. O Sênior Jovem abriu as portas, né? Porque era uma visão fechada que a gente tem antes de entrar, e ele começa a te abrir a visão, um mar de oportunidades, ao mesmo tempo em que você precisa garimpar essas oportunidades para elas serem melhores aproveitadas. Então eles vão te ajudando e te treinando, te garimpando, né, para você conseguir de uma maneira assertiva se comunicar melhor e ao mesmo tempo entregar algo de valor, né, que é um jovem líder conseguir criar atitudes, criar impactos para outros jovens. E os episódios do podcast AgroJovem do Lucas estão disponíveis nas plataformas de streaming como Spotify, Apple, Amazon e Google. Não deixe de acompanhar.